E esse salão literário é rapidamente abortado por Rosas. Os homens que o frequentavam foram mandados para o exílio. Não havia espaço, isso um comentário que se tornou histórico de um sobrinho do Rosas, não havia espaço para se ler Rousseau na Argentina desse período, né? Não havia espaço para veladas literárias com essas ideias de liberdade, etc., na Argentina desse período. E esses homens são mandados para o exílio. Echeverría é mandado para o exílio, vai para Montevidéu, e em Montevidéu, no ano de 1839, ele escreve com outros 2 autores um manifesto chamado Creencia. E esse manifesto Creencia é um documento histórico dessa geração de 37. Ele, alguns anos depois, é reeditado em 1846 com o nome de Dogma Socialista. E o dogma socialista representa uma base, uma síntese do projeto unitário, entretanto, um projeto unitário que fazia uma autocrítica, que fazia um balanço crítico e que se apresentava, a partir daí, como um projeto liberal. Os chamados unitários vão, a partir de meados dos anos 30, a partir de princípios dos anos 40, se identificar não mais como unitários, mas como liberais. Por que essa inflexão no nome que eles reivindicavam para si? Porque fez parte dessa autocrítica o reconhecimento de que o governo de Rivadavia deu errado porque ele não conhecia a verdadeira Argentina. Ele não conhecia a realidade nacional. Ele não conhecia a dimensão absolutamente contrastante com esse mundo de Paris da civilização que fazia parte da nação e que precisava de alguma forma ser incorporado. Esses jovens da geração de 37 são também leitores dos autores românticos, dos autores socialistas utópicos que vão entrando em cena desse período. O socialismo aqui não é o socialismo de Marx, é muito antes disso, é o socialismo de Saint-Simon, é o socialismo de Lamennais, é o socialismo dos socialistas utópicos, que fazem parte desse ambiente romântico que vai se manifestar com toda a força nas revoluções de 1848 na Europa. E esses jovens, portanto, reconhecem que, para que eles conseguissem enraizar um projeto nacional capaz realmente de ser bem-sucedido, capaz de prosperar, era preciso conhecer, dialogar, assimilar essa outra Argentina que Rivadavia havia desconsiderado. E é por isso que o conceito de unitário aqui entra em crise, porque os unitários foram essa primeira geração que quis levar o projeto de Buenos Aires para todo o país, ignorando o restante do país. Esses liberais agora desejam, sim, chegar à civilização, à modernidade, ao liberalismo, à ilustração, mas reconhecem que para isso é necessário se abrir, conhecer, ler e assimilar algo dessa Argentina que o Sarmiento chama de bárbara, né? A civilização ou barbárie. Essa dimensão da barbárie não podia ser simplesmente ignorada, ela precisava ser assimilada e a nação nasceria desse amálgama. E o Echeverría, então, no Dogma Socialista, que é um documento que lança as bases mesmo para esse projeto liberal que já vinha sendo construído desde 1819, mas que agora assume novas cores, e isso acontece a partir de meados do século XX, com essa revisão crítica que essa geração faz. Esse discurso de que a dimensão da barbárie precisava ser conhecida, precisava ser assimilada, de que não se podia reproduzir essa postura
arrogante, elitista, europeizante do Rivadavia é um discurso que não necessariamente se traduz em posições realmente modificadas, recalibradas. Esse desejo de diálogo e de assimilação, muitas vezes é um desejo que fica só no plano do desejo. E quando a gente vai aos textos desses autores, ou às atitudes desses autores, o repúdio, a negação pelos federalistas, por esse mundo da Argentina rural, dessa Argentina não ilustrada, dessa Argentina católica, continua sendo uma marca muito forte. E a gente vai ver isso agora em alguns momentos dessa história ainda do século XIX, em que isso se expressou com toda a força. O próprio Echeverría escreveu, quem faz o curso lá nas letras, passou por isso, agora nesse semestre, escreveu um conto chamado El Matadero, que é um clássico da literatura argentina e um conto, enfim, muito discutido, muito analisado do Echeverría. E no conto El Matadero, ele compara os federalistas a um ambiente de um matadouro de bois. O conto se passa em um matadouro em que, depois de um período de quaresma, em que não se podia comer carne, a população estava assim salivando para comer carne, e um boi entra no matadouro e as pessoas praticamente comem o boi vivo, né? É uma cena assim daquelas, enfim, muito chocantes, em que o sangue espirra para todo lado e aquela carnificina que seria um retrato dos federalistas. E o Echeverría escreve esse conto e ele nomeia os federalistas ali. Ele está falando dos federalistas e não sobra nada da imagem dos federalistas no conto, né? Quer dizer, não tem nenhuma abertura para o reconhecimento, para o amálgama, para conhecer, para assimilar, nenhuma abertura para isso. Então isso é sempre muito relativo. E houve, em meio a esses homens da geração de 37, um que conseguiu realmente levar adiante essa preocupação, e esse homem foi o Alberdi. O Alberdi, que é um dos expoentes da geração de 37, que fala, ainda nos anos 30, que era preciso olhar para os federalistas, olhar para essa Argentina rural, que era preciso encontrar um sistema misto que articulasse unitários e federalistas, e logo após proferir essas imagens, ele também é colocado no exílio. E vai para o Chile, vive em Santiago do Chile há alguns anos, tem uma relação estreita com o Sarmiento, que também foi exilado no Chile, e lá do Chile o Alberdi continua apostando nessa perspectiva da conciliação. Então, o Alberdi o tempo todo, mesmo tendo sido exilado, quer dizer, ele queria conciliação, o Rosas não quis saber, colocou-o para correr, e ainda assim ele trabalha um projeto para a Argentina que é um projeto conciliador de unitários e federalistas. E o Alberdi tanto conseguiu dar corpo a esse projeto conciliador que quando o Rosas caiu em 52, a Argentina entrou numa fase da sua história que é conhecida como a da Confederação. Um caudilho chamado Bartolomeu Urquiza propôs a criação de uma confederação na Argentina que colocasse Buenos Aires e as províncias, para negociar essas velhas questões, a navegação dos rios, o livre comércio, a divisão da renda da aduana de Buenos Aires e outros problemas mais. E ele, então, Urquiza, chama o Alberdi para ajudá-lo a conceber esse projeto político. Urquiza tomou o poder militarmente, derrubou o Rosas, se colocou como o novo mandante da ordem política argentina, chama o Alberdi para organizar, do ponto de vista da fundamentação política e jurídica, esse projeto. O Alberdi vem e se torna o autor, praticamente, da Constituição argentina que o Urquiza promulga no ano de 1853.
E essa Constituição é fruto desse esforço de se contemporizar os interesses de Buenos Aires e os interesses das províncias. Entretanto, Buenos Aires não reconhece legitimidade nem no Urquiza, nem no Alberdi, nem na Constituição. E durante esses anos da Confederação, Buenos Aires se mantém separada do restante da Argentina. Os anos da Confederação são anos em que a Argentina tem duas capitais, tem dois territórios. Um território que tem a sede na província de Entre Rios, em Paraná, que era a província de origem do Urquiza, e o outro território, com sua capital, Buenos Aires, na província de Buenos Aires. A Argentina fica dividida, porque os portenhos se recusam a participar da Confederação. Essa situação se estende até o ano de 1861. Dois países cindidos, com governos, com territórios próprios, mas Buenos Aires, naturalmente, inconformada em abrir mão dessa Argentina que considerava sua. Então, Buenos Aires luta, claro, pela unificação, pela reunificação nos seus próprios termos. E esse confronto definitivo acontece no ano de 1861, na chamada Batalha de Pavón. E a Batalha de Pavón é uma batalha comandada da parte das forças de Buenos Aires pelo general Bartolomeu Mitre. E o general Bartolomeu Mitre vence o Urquiza na Batalha de Pavón e reunifica a Argentina sob a égide de Buenos Aires, em 1861. Portanto, essa é uma divisão que se estende entre 1852, quando Rosas cai, o Urquiza forma a Confederação, e 1861, quando a Confederação do Urquiza foi derrotada. O Sarmiento, que estava lá no Chile com Alberdi, que não era um homem da geração de 1837, mas que se identificava com a geração de 1837, o Sarmiento voltou para a Argentina a convite não do Urquiza, mas do Bartolomeu Mitre. Vejam que interessante, né? Quer dizer, aquele homem, Mitre, que não aceitou a Confederação, que reafirmou o projeto da centralidade de Buenos Aires sobre a Argentina, que reafirmou as prerrogativas de Buenos Aires sobre os interesses das províncias, é a ele que o Sarmiento se vincula. Portanto, também aqui mostrando as nuances, os matizes que existiram no âmbito desse grupo que se identificou com o projeto do dogma socialista do Echeverría. E o Sarmiento vem, participa como secretário da Educação do governo Mitre, porque o Mitre se torna depois presidente da República, né? Ele é o primeiro presidente liberal da Argentina, dessa Argentina agora centralizada. Os últimos caudilhos que resistiram a Buenos Aires caíram nesses anos que se seguiram. Os índios caíram nos anos que se seguiram através das campanhas do deserto, porque daí já não havia mais divisão entre liberais e federalistas, e os liberais vitoriosos se fortaleceram. Os índios não podiam mais barganhar com os dois lados, se enfraqueceram e foram sendo, portanto, encurralados nessas campanhas do deserto, que culminam nos anos 1880. Não é uma coisa imediata, isso leva alguns anos, mas os índios vão se enfraquecendo e vão sendo encurralados. E o projeto de Buenos Aires prevalece. Quando o projeto de Buenos Aires prevalece, ele vem com toda essa carga de pensar uma educação laica. O projeto do Rivadavia reaparece aqui, de defender a imigração europeia para a Argentina, que a Argentina fosse povoada com imigrantes, que fossem imigrantes europeus e, portanto, civilizados e ajudariam a Argentina a se civilizar. O Estado assumiria as rédeas da educação, essa educação laica iria alavancar também a modernização da Argentina e, ao mesmo tempo, o Estado colaboraria para a modernização econômica do país. Então, o Estado deveria
servir à infraestrutura necessária para sua modernização, criando, por exemplo, ferrovias, e as ferrovias nesses anos vão se espalhar pelo território argentino, criando, por exemplo, modernizando o porto de Buenos Aires, um porto que fosse capaz realmente de intermediar o escoamento dos gêneros agrícolas produzidos na Argentina e a importação daquilo que vinha de fora. Então, esse porto vai ser modernizado, o Estado alavanca a modernização econômica da Argentina com grande sucesso, porque a Argentina se transformou em um país rico, com uma exportação volumosa na passagem do século XIX para o XX. Exportação de cereais, exportação de carne, exportação de couro. Num dado momento foram criados os frigoríficos, então a carne que antes tinha que ser salgada podia ser exportada congelada. Isso também alavancou a economia argentina, ou seja, esse projeto liberal que vinha aqui do Rivadavia, que é redimensionado pelo dogma socialista, que vai sendo também definido, construído por esses homens que estão no exílio. O Sarmiento escreve o Facundo no exílio. Ele escreve o Facundo no exílio. Então, isso tudo vai ganhando corpo. Quando esses homens chegam ao poder nos anos 1860, esse projeto, de fato, é implementado com muita contundência. Mas a ressalva que eu queria fazer em relação a isso, que é muito interessante. A despeito da vitória de Buenos Aires em 1861, depois da vitória de Buenos Aires em 1861, a Argentina ganha também a Guerra do Paraguai, ao lado do Brasil. A vitória sobre o Paraguai também é algo que fortalece esse Estado, que fortalece o exército argentino. Então, os anos 1860 são anos de consolidação dessa Argentina agora com um Estado que tem um grupo claro no poder e nenhum outro grupo rivaliza com ele. Ou seja, Buenos Aires é vitoriosa e, no entanto, Buenos Aires só consegue, de fato, manter essa vitória, manter essa condição preponderante, negociando com as províncias. E isso especialmente a partir dos anos 1880. Depois vamos discutir isso numa outra aula, mas é interessante que esse governo argentino liberal acaba reconhecendo a Constituição de 1853. Então, aquilo que era antes, né, uma divisão profunda, encontra-se em caminhos também de integração após a vitória de Buenos Aires sobre as províncias. A Constituição da Argentina continua sendo fundamentalmente essa Constituição que o Alberdi ajudou a escrever lá no ano de 1853. E aquilo que era uma demanda dos federalistas das províncias também se realiza, ou seja, Buenos Aires se torna a capital federal da Argentina no início dos anos 1880. Uma capital federal que não era mais a capital da província. E isso desvinculava, do ponto de vista político e simbólico, Buenos Aires dos interesses específicos da província de Buenos Aires. Como capital da província de Buenos Aires, é criada e planejada a cidade de La Plata, né, que é a capital da província até hoje. E Buenos Aires se torna a capital federal. Essa mudança de Buenos Aires para a capital federal faz parte dessa grande solução política que se deu já em fins do século XIX, a esse longo conflito envolvendo os interesses das províncias representados pelos federalistas e os interesses centralizadores de Buenos Aires representados pelos unitários e depois pelos liberais. Eu quero falar um pouquinho de historiografia para nós nos conectarmos com as questões todas da Hilda Sábato, da aula passada, e para nós pensarmos como é que esse panorama tem sido agora explorado com novas preocupações pela historiografia contemporânea. Então, a primeira coisa
que eu vou retomar aqui de uma forma muito geral, é essa ideia que vários autores na Argentina, entre eles o autor que também esteve na bibliografia da aula passada, o José Luis Romero, que fez a introdução àquele volume Pensamento Político da Emancipação, foram sempre autores que, com muita informação, com bons textos, com trabalhos de qualidade, mas ajudaram a reforçar uma visão sobre os caudilhos, sobre os federalistas, sobre a Argentina do século XIX, que, de alguma forma, se alimentava da visão que os unitários construíram em relação a eles, ou seja, de que os caudilhos eram esses homens violentos, arbitrários, personalistas que atravancavam a formação do Estado Nacional argentino. Então, cito aqui o José Luis Romero como um exemplo de um historiador de peso extraordinário, com uma vasta produção bibliográfica e que carrega ainda esse olhar, que é um olhar próprio da historiografia tradicional da Argentina, que coloca os federalistas, os caudilhos, nesse lugar, que é um lugar, digamos, de uma negação do projeto republicano. E é claro que isso carrega ecos de uma perspectiva que foi consolidada no século XIX pelos unitários que viviam esse confronto e que falavam do Roças e que falavam dos federalistas nesses termos. E então, eu quero aqui recuperar com vocês alguns dos momentos em que esse olhar sobre os federalistas foi consolidado pelas narrativas históricas que sobre eles se produziram. E quem apresenta uma reflexão muito organizada e muito interessante sobre esse tema é um autor que participa dessa obra da Noemi Goldman e do Ricardo Salvatore, chamado Caudilismos Rioplatenses, Novas Miradas sobre um Velho Problema. Novas miradas, novos olhares sobre um velho problema. O próprio título já nos cria a expectativa de uma revisão de interpretação sobre velhos problemas. O caudilismo foi discutido à exaustão por todo mundo, né? A tal ponto que hoje em história é quase que um tabu se usar o conceito de caudilho. Não se deve usar o conceito de caudilho num exame de qualificação, numa defesa de tese. Isso é com certeza um foco de problemas, porque o conceito de caudilho foi tão usado e tão indistintamente que ele se tornou também vazio, né? Ele se aplica a qualquer coisa. E é por isso que hoje ele está um pouco na berlinda. Mas vamos então a esse autor que participou da coletânea que eu mencionei aqui na lousa. Esse autor se chama Pablo Burbinder, um historiador argentino também com muita coisa interessante publicada. E o Pablo Burbinder se propõe a fazer uma história de como, então, as narrativas históricas definiram o lugar dos federalistas. E ele começa, naturalmente, se reportando à geração de 1837. A geração de 1837 teria sido a primeira a organizar um certo discurso sobre os caudilhos. E nessa leitura da geração de 1837, prevalece a ideia de que os caudilhos estão associados a esse processo de ruralização do poder, estão associados à violência, estão associados a esse vazio institucional. Então, a geração de 37 teria criado essa ideia de que os caudilhos ocuparam um espaço que estava vazio, porque os unitários foram depostos do poder, e em meio a esse vazio, o que entrou em cena foi uma dinâmica marcada pela violência, uma dinâmica marcada por esse poder rural fragmentado, descentralizado, e isso é o que caracterizaria esse conceito de caudilismo. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar no Sarmiento, que nós vamos esmiuçar melhor daqui a pouquinho, esse fenômeno seria uma consequência de um determinismo da paisagem, um determinismo da geografia.
Isso nós vamos discutir com certo cuidado, porque o Sarmiento escreve esse texto antes das chamadas teorias raciais darwinistas estarem em voga, né? Ele escreve isso em meados do século XIX, antes dessa coisa do darwinismo social realmente estar em circulação. Mas ele já aponta para essa correlação entre uma paisagem desértica, uma paisagem inóspita e esse homem rude, esse homem instintivo, que seria fruto dessa paisagem também tão agressiva para a condição humana. O isolamento, uma vida sem sociabilidade, uma vida em que os laços de civilidade que os homens cultivam em comunidade não poderia ter lugar, porque esses homens viviam espalhados e muito à mercê da convivência com esse mundo natural tão rude, tão violento. Não é à toa que o Sarmiento o tempo todo compara o Facundo com um tigre, né? Então, por aí vai o retrato desse homem que se entende muito mais por uma chave do mundo natural e animal do que por uma chave da civilidade, da sociedade. Então, o caudilismo seria para essa geração de 1837 a expressão de um governo sem lei, a expressão de um governo arbitrário, personalista e um governo exercido por esse tipo de homem, então, sujeito a essa realidade do mundo natural tão pouco favorável ao desenvolvimento da civilidade. Uma visão, portanto, muito depreciativa, né? Que a geração de 37, que é uma geração que vai para o exílio, que escreve sobre os federalistas lá de Montevidéu, lá de Santiago do Chile, portanto, afastada de uma Argentina que lhes foi tomada. Quem ganhou foi o Rosas, e o Rosas limpou o terreno, os tirou de lá, e eles olham de longe e enxergam a Argentina como um território que estava governado por esse tipo de lógica perniciosa. E eles de fora diagnosticam, condenam e ao mesmo tempo procuram apontar caminhos para que isso tudo chegasse ao fim e a verdadeira Argentina pudesse ressurgir, né? E recobrar aquelas sementes que foram deitadas pelo Rivadavia nos anos 1820. Então esse é um primeiro momento indicado pelo Pablo Burbinder nesse histórico de como o tema foi sendo elaborado, revisto, discutido. Um segundo momento é um momento já na segunda metade do século XIX, nesses anos 1860, 1870, 1880, quando os liberais já haviam conquistado o poder e já haviam, portanto, afirmado a sua vitória sobre os caudilhos, né? Já haviam realmente se imposto sobre esses caudilhos. E nesse momento nós temos dois autores que são sintomáticos, que são reveladores do estado da discussão nesses meados do século XIX, já após a chegada dos liberais ao poder. Um deles é o próprio Bartolomeu Mitre, porque Mitre foi autor de livros de história, foi autor de livros escolares de história, que era uma coisa também muito comum no século XIX, né? Que esses homens da política e muitas vezes da guerra também escrevessem livros. E a narrativa histórica era um gênero que muito cativava esses homens, porque organizar o discurso sobre a história pátria era também organizar um certo projeto para essa história pátria, né? Que foi o que nós vimos na aula passada em relação ao Simão Bolívar, etc., dessas reconstruções que vão sendo feitas.